Você já reparou que a gente rende mais em alguns horários do dia, que consegue se concentrar mais, aprender melhor? E isso é de pessoa para pessoa. Mas a gente se conhecendo bem, fica mais fácil aproveitar melhor o tempo, né? Quem conversa sobre isso com a gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, vou começar te perguntando. E isso é desde criança que a gente tem esse mesmo ritmo? Desde criança. Acontece que algumas pessoas, pelo hábito, pode ser que mude o comportamento, né? Essas preferências aí de maior atenção, né? O que acontece é que nós ficamos mais concentrados, nós conseguimos ficar mais atentos em determinado período do dia, cuja liberação de neurotransmissores é um pouco maior. Então, nós temos algumas substâncias químicas produzidas no nosso organismo, por exemplo, a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina, né? Que são liberadas, então, para que você consiga se concentrar, para que você consiga fazer as suas atividades normais. Acontece que quando a gente vai ficando com sono, esses neurotransmissores eles são liberados em menor quantidade. Consequentemente, a gente consegue se concentrar menos. Então, o rendimento baixa bastante. Em determinado momento do dia, esses neurotransmissores, então, eles são liberados em maior quantidade e é nesse momento que a gente consegue se concentrar mais, é nesse momento que a gente vai render mais nas nossas atividades, principalmente se essas atividades demandam ali a questão da atenção, demandam memória, né, as habilidades cognitivas. Como é que dá para descobrir isso na criança, por exemplo? Pois é, você vê, é um negócio muito fácil que a maioria das pessoas não conhece. Se a gente medir a temperatura do nosso corpo durante 2 dias seguidos, de hora em hora, nós vamos perceber alguma variação de temperatura. Mas, assim, são milésimos de graus, sabe? A variação é muito pequena mesmo. Uhum. Só que essa quantidade de graus ali, esses graus, essa quantidade de graus que aumenta um pouquinho, é justamente nesse momento que esses neurotransmissores eles são liberados em maior quantidade. Então, quando o nosso corpo ele está um pouquinho mais quente do que o normal, é nesse momento que nós estamos prontos para prestar mais atenção. É nesse momento que a nossa memória vai estar mais fácil ali de ser utilizada, principalmente a memória de longo prazo, né? E a memória de trabalho, que é aquela memória que a gente utiliza para fazer as coisas do cotidiano. Então, a gente mede durante 2 dias, de hora em hora, a temperatura. E daí a gente faz um gráfico. Você vai perceber que depois do 36, alguma coisa, vai ter uma subidinha. Quando tiver esses picos de maior temperatura, é o melhor horário para você estudar, é o melhor horário para você fazer as coisas que demandam mais atenção, concentração e memória. E é interessante os pais já pensarem nisso, por exemplo, quando vão colocar a criança na escola, se tiverem a opção de escolher de manhã ou à tarde, por exemplo? Com certeza, porque é engano a gente pensar que todas as crianças vão render mais no período da manhã, como a maioria do senso comum ali pensa, né? Não é bem assim. Existe uma individualidade, né? Cada pessoa é única, então cada pessoa rende naquele determinado momento que o seu organismo está liberando uma maior concentração de neurotransmissores. Então, assim, quando a criança vai entrar na escola, se essa criança tem uma rotina bem agitada no período da manhã, consequentemente a temperatura do corpo dessa criança vai ser maior, então ela vai ter uma maior liberação desses neurotransmissores. A criança, por exemplo, que demora para acordar, então não tem a rotina de acordar cedo, então ela acorda 10 horas, 11 horas, é uma criança cuja temperatura corpórea nesse momento da manhã vai estar diminuída, consequentemente ela vai ter menos liberação dessas substâncias e ela vai render menos na escola, né? Depois do almoço, quando a gente tem aquele sono, sabe? Aquela preguiça. Se você medir a temperatura do corpo e perceber que está um pouco mais baixo, não adianta você sentar para fazer tarefa, por exemplo, nesse momento que você não vai aprender nada. Então, são coisas fáceis, né, que dá para a gente medir essa temperatura aí, dá para a gente identificar melhor o nosso melhor horário de atenção. Bom, enquanto a gente está falando de criança, dá de repente para escolher, né, a que horas vai para a escola, tal. Mas o adulto nem sempre consegue muito isso, né? Tem que dar conta do trabalho o dia todo, tal. E aí tem como adaptar? O que dá para fazer nesse caso? Então, a gente tem que mudar a rotina. E essa mudança de rotina não pode ser aquela coisa de uma hora para outra. Precisa ser gradativa, né? Então, eu preciso colocar mais atividades que demandam mais, então, esforço físico. Por exemplo, academia, né? Alguma atividade física para, consequentemente, aumentar a temperatura do meu corpo e daí sim eu ter mais liberação de neurotransmissores. Se você precisa estudar à noite, por exemplo, então tenta ir para a faculdade a pé, né? Tenta fazer uma caminhada no momento antes de ir para a aula, que você vai conseguir ter o aumento da temperatura do corpo, um pouquinho ali, e vai ter mais liberação desses neurotransmissores essenciais para você ficar concentrado.
Então, para os adultos dá para trabalhar dessa forma, né? Se de repente muda o horário de trabalho, o horário de estudo, também vai readaptando. Por isso que em outros países eles fazem aquela ginástica laboral logo depois do almoço, para que a temperatura do corpo então aumente, porque depois que a gente almoça, diminui a oxigenação cerebral, consequentemente vai dando aquela moleza, né? Porque o oxigênio que você precisa no seu corpo, ele está concentrado no seu abdômen ali para fazer a digestão, né? Consequentemente vai pouco oxigênio para o cérebro, os neurotransmissores eles dão uma reduzida nessa liberação. Então, nesses países mais desenvolvidos, eles fazem a ginástica laboral logo depois do almoço, justamente para isso, para aumentar a temperatura do corpo um pouco, né? E aumentar, então, a oxigenação cerebral, consequentemente, aumentar o rendimento dos funcionários. Que legal. E a criança pequenininha em casa que ainda não vai para a escola, é interessante a mãe estar atenta a esses horários para colocar uma atividade para desenvolvimento, uma motivação? Isso. Porque, assim, às vezes a criança está em casa na escola, mas a mãe já fica traçando todo o futuro dessa criança. O ano que vem ela vai começar a estudar de manhã porque é mais fácil para a minha rotina. Ótimo, se você gostaria de colocar o seu filho para estudar de manhã, então faça com que ele acorde mais cedo para que ele tenha uma maior agilidade no período da manhã e acostume o soninho ali no contraturno, né, no período da tarde, ou se não vice-versa. A gente precisa adaptar a nossa rotina dependendo das nossas necessidades. Então, eu sempre costumo falar, não é a criança, quer dizer, não é a família que precisa se adaptar à rotina da criança. É a criança que precisa se adaptar à rotina da família. E, para isso, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de rotina. Agora, a gente teve férias aí, o pessoal aqui está voltando às aulas. A criançada sofre um pouquinho com essa mudança, principalmente aquelas crianças que estudam no período da manhã, porque justamente aconteceu isso. No período das férias, elas ficaram dormindo um pouco mais, então o corpo se adaptou àquele momento, tem a temperatura um pouquinho mais baixa, mais descansado, mais relaxado no período da manhã, consequentemente eles vão ficar mais ativos aí daqui 2 semanas. Então a gente fala assim, o período de adaptação dura mais ou menos uns 15 dias. E é isso que faz também com que, às vezes, a gente nem precisa do despertador, já desperte? Sim, isso, porque o nosso relógio biológico ele vai funcionando justamente em consonância com essa liberação de neurotransmissores, com a liberação de hormônios, né? Então, se você acostuma a acordar todo dia naquele horário, consequentemente, nos feriados, nos domingos, você irá acordar naquele mesmo horário, o que acontece com as crianças também. Então, os pais que sofreram hoje para trazer os filhos na escola vão ter que ter um pouquinho de paciência. Vão ter que ter um pouco mais de paciência, adaptar a rotina de novo. Então, colocar as crianças para dormir um pouco mais cedo, né? As crianças elas precisam ali de 8 horas, tem crianças que precisam de 11 horas de sono. Então, a gente precisa ficar ligado também, ficar bem atento para a questão da necessidade de sono, que também é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que com 6 horas de sono conseguem trabalhar normalmente. No entanto, outras pessoas precisam de 8 horas, 10 horas, 11 horas, né? Então a gente precisa prestar atenção aí também. E aí essa é uma outra missão dos pais, colocar a garotada na cama mais cedo, porque normalmente eles querem ficar agitados. Isso. E para isso a gente vai reduzindo o barulho de casa, reduzindo as luzes, né? Tirando da televisão, tirando do computador, do celular, porque tudo isso deixa os neurônios das crianças mais excitados, consequentemente elas demoram um pouco mais para dormir. Então, se você quer que o seu filho vá dormir por volta das 8, por volta das 7 horas já vai acalmando todo o ambiente da casa que vai dar certo. Pelo menos 1 hora antes. Com certeza. Isso vale para o adulto também? Porque a gente fala assim, tô com insônia, vou ver televisão. Então, a questão da insônia, porque geralmente a gente quando não consegue dormir porque a gente tem algum problema. Aí se você consegue desfocar desse problema, você consegue dormir. Tem gente que fala assim, eu vou fazer conta que eu consigo dormir, porque tirou o foco do problema, então consegue dormir, é outra coisa, né? Mas a questão de você ajustar a sua rotina para você conseguir dormir naquele determinado horário é da mesma forma, 1 hora mais cedo, vai baixando a adrenalina, vai desligando os aparelhos eletrônicos que vai ajudar. Isso vai ajudar. E a criança, como não tem muito ainda o que pensar, vai tranquilinha, né? Com certeza. Então, assim, a gente precisa ter esse estímulo, a gente precisa ter a rotina em casa, principalmente quando você tem crianças até os 7 anos ali, que precisa, né, de um tempo maior para dormir, um tempo maior para se adaptar nessa nova rotina, né? Então coloca para dormir um pouco antes e acorda um pouco mais cedo nos primeiros dias que vai dar certo. Então tá, joia. Obrigada pelas informações mais uma vez.